O Rio Casa Rosto e o MS já surgiram há alguns anos. A gente começou inicialmente com o marketing com o Rio Casa Rosto. Assim que eu decidi botar esse plano em ordem, eu fui apresentada por um amigo, a agência Orca, né, ao Silvio, e a gente deu início aos trabalhos e tudo foi se encaminhando muito bem. Me inspira como empreendedora, principalmente nesse ramo de hospedagem, é o fato de você lidar com pessoas, né? É muito legal, é muito interessante, porque você aprende um pouco mais sobre várias culturas, porque a gente lida com vários tipos de cultura. E o networking também entre empresas é muito legal. Os amigos que a gente acaba fazendo ao longo do trajeto, tem muitos clientes, parceiros, fornecedores que acabam virando amigos. Isso é muito divertido. E é o que mais me motiva, é o que mais me inspira. Ver também pessoas saindo daqui transformadas, assim, então isso é muito legal. Sair daqui tocada pelo serviço que a gente oferece, pela dinâmica que a gente tem, uma coisa bem familiar, uma coisa bem tranquila. E o pessoal sai daqui muito transformado e isso é muito legal. É muito importante para uma empresa ter um marketing bem desenvolvido. Eu já cursei pós-graduação em gestão empresarial. E nesse aprendizado eu vi a importância do marketing, né, de divulgar o produto da forma certa. E isso é bom porque você consegue apresentar para o cliente a sua proposta de maneira mais assertiva. Valores, missão da empresa e tudo mais. Que nem sempre a gente sabe como transparecer isso para o cliente da melhor forma e da maneira mais correta. Então, o marketing vem para poder fazer isso da melhor forma. E a gente, enquanto não especialista, é muito difícil a gente identificar todas as diretrizes e tudo que precisa ser feito da melhor forma para a gente conseguir um público-alvo mais coerente com aquilo que a gente propõe, porque não adianta a gente ter um produto e a gente não oferecer para o nosso cliente-alvo. O nosso maior problema antes de conhecer a agência Orca era a incapacidade de captação de clientes de forma mais eficiente e efetiva. A gente tinha muita dificuldade de ofertar o produto da maneira certa. A gente até tinha uma certa procura, mas era uma coisa bem assim, vamos dizer, a gente ficava à mercê das OTAs, ficava à mercê dos sites e tudo mais. Eu estava já na busca, né, por uma agência de marketing há um tempo, só que eu não achava nenhuma agência que pudesse me comportar ainda enquanto pequena empresa. A empresa era muito pequena, era muito nova, ainda não tinha um capital assim disponível grande. Foi através de um amigo que me apresentou, o Silvio, que é o fundador da empresa. E aí a gente bateu um papo e a gente teve uma ligação muito boa. A gente criou vários projetos e desenvolveu várias coisas ao longo desse ano. E acho que isso vem dando certo. O que eu tinha muita dificuldade, assim, particularmente, era porque ainda não sabia como seria essa dinâmica. Eu nunca tinha entrado nessa dinâmica de ter um fornecedor de marketing, né? O resultado, como eu falei anteriormente, foi claro, né? A gente tinha uma procura muito baixa. E depois que a gente começou a fazer o trabalho de marketing, a gente teve uma procura bem boa. Os resultados financeiros foram bem, assim, felizes, né? Graças a Deus. Inclusive, eu tive que aprender mais rápido, como eu falei, desconstruir e reconstruir o mais rápido possível. Então, tudo isso me foi favorável, tanto no aspecto financeiro, né, para a empresa em si, que a empresa mais esse aspecto financeiro, e para mim, como pessoa, esse desenvolvimento de me tornar, de fato, uma empresária, uma empreendedora de sucesso. Foi muito bacana, que a gente viu que eu jamais, enquanto empresária, imaginaria que seria possível. Foi o evento promocional que a gente fez em parceria antes da pandemia, foi o nosso último evento, que foi um evento totalmente patrocinado pela empresa. Tivemos atrações, tivemos buffet liberado, os nossos hóspedes ganharam brinde, até durante o mês mesmo do aniversário do hostel. Foi um evento muito bacana e que eu jamais poderia imaginar que a minha empresa, mesmo que, entre aspas, pequena, pudesse promover um evento promocional dessa forma e sendo todo custeado pela empresa, e a empresa conseguindo fazer isso com maestria e o pessoal ter um feedback muito maneiro, muito bacana. Até hoje é comentado. A gente até queria voltar com esse projeto, mas infelizmente ainda pelos resquícios da pandemia a gente não consegue. Mas foi uma coisa que eu jamais imaginaria que uma empresa pudesse fazer.
E a minha empresa fez, eu só imaginava que grandes empresas pudessem fazer isso, e foi uma parceria muito bacana que a gente fez com a agência Orca, que foi muito, muito legal a experiência. Então, tiveram 2 momentos na empresa que ficaram claros e evidentes para mim, além da teoria que eu já tinha, que eu sabia dessa importante por ser formada eu tenho pós-MBA em gestão empresarial, dessa importância do marketing. Foram 2 momentos que ficaram muito evidentes, assim, essa necessidade e o quanto a nossa parceria é de sucesso. O primeiro momento foi na pandemia, quando a gente passou pela pandemia, e quando o nosso setor ele foi possibilitado de retomar as atividades, a gente sentou e conversou e decidimos aumentar o nosso investimento em marketing. E graças a Deus a gente passou pela pandemia de uma forma bem tranquila, eu via milhões de colegas fechando. A minha empresa estava ainda em funcionamento, indo assim razoavelmente bem para o cenário que a gente estava passando, né? E isso ficou claro e evidente, e a gente teve esse retorno muito bacana, mesmo o pessoal ainda se privando do setor de turismo, de viajar e tudo mais. A gente conseguiu manter bem, conseguiu manter a empresa bem. E o outro episódio foi recentemente, que a gente teve que fazer uma pausa nos nossos anúncios e trocar os anúncios, enfim, de uma empresa com a outra. E aí a gente viu o quanto que o marketing afetou, porque o movimento, assim, a nossa entrada de clientes diminuiu bastante. Advindo disso, a gente não teve nenhum outro evento que justificasse essa redução de clientes. Foi só mesmo essa mudançazinha no marketing, e a gente viu o quanto é importante, o quanto a gente tem esse trabalho junto e dá super certo, né? Então foram os 2 momentos assim que ficaram super evidentes. O primeiro, quando a gente aumentou o investimento pós-pandemia, e esse segundo, quando a gente teve que dar uma pausa nos anúncios aí. E assim, foram 2 momentos opostos que a gente viu bastante isso. Quando a gente aumentou o investimento, a gente teve um retorno bacana, e quando a gente precisou pausar, a gente viu que, de fato, os clientes começaram a diminuir bastante.